Nós temos a honra de chamar para dar a próxima palestra deste evento, Daniel dos Santos Leibniz. Daniel dos Santos Leibniz é graduado em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ESAG, MBA em Administração Global pela Universidade Independente de Lisboa, Portugal, e mestrado em Administração de Empresas pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, é diretor corporativo e de Relações Humanas na Visto Sistemas, presidência do Conselho Deliberativo da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, onde foi presidente na gestão 2016-2020. Ocupa a vice-presidência na Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, AMPROTEC. É diretor-tesoureiro do Instituto Elvado Lodge de Santa Catarina, membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, ligado diretamente ao presidente da entidade. É também membro do Conselho do Agora Tech Park Joinville e conselheiro convidado do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Daniel Leibniz é presidente da Câmara Brasil-Israel, em Santa Catarina, membro do Conselho, sócio e conselheiro de diversas startups, viajou por mais de 60 países, é coautor e organizador do livro A Ponte para a Inovação, tem experiência na área de administração, com ênfase em estratégia, estruturação de empresas, financeira e sistema de gestão empresarial, bem como estruturação de ecossistemas de inovação e parques tecnológicos. Com vocês para falar sobre Ponte para a Inovação, o futuro é todos juntos, o nosso palestrante Daniel Leibniz. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. É uma honra imensa estar aqui para poder conversar um pouco com vocês, para poder sentir esse ecossistema, para poder sentir o que está acontecendo aqui em Teresina, o que está acontecendo no Piauí. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho de como a gente pode criar uma máquina de gerar prosperidade a partir da criação de um ecossistema de inovação. Ao longo dos últimos 10 anos, pessoal, eu pude viajar muito e conhecer a realidade de todo o nosso Brasil e de muitos países do mundo. Eu fui a mais ou menos 40 ecossistemas de inovação nos últimos 10 anos, conhecer e aprender o que eles estavam fazendo lá. E nessa palestra eu trago para vocês como a gente pode criar prosperidade no nosso município a partir da inovação. Para começar, eu trago um pouquinho do meu histórico e da onde eu venho e o que aconteceu lá, pessoal. Em 1980, na década de 80, Florianópolis era uma cidade que não tinha oportunidades. Nós só tínhamos lá funcionalismo público, um turismo muito, mas muito fraco e as pessoas não tinham emprego, né? Tinha uma vontade muito grande de se permanecer na cidade. Assim como em qualquer das nossas cidades, todo mundo quer ficar lá, ficar perto dos seus familiares, dos seus amigos, só que muitas vezes a gente não consegue por falta de oportunidade. E as pessoas mais talentosas, mais ambiciosas, acabam se mudando para a capital, acabam se mudando para São Paulo, para outras cidades maiores, em busca de oportunidades. Nós também tínhamos lá um grande preconceito com a população da cidade. As pessoas nos viam como uma cidade do litoral,
uma cidade que o pessoal não queria trabalhar, não era muito chegado no trabalho, não era muito chegado em trabalhar, porque as nossas cidades ao redor eram tudo cidades industriais e de colonização alemã, e eles nos viam com muito preconceito. Também, daí o que aconteceu, pessoal? Tinha ido uma universidade federal para lá, o que é fundamental, a universidade, a educação, é fundamental para desenvolver um ecossistema. E essa universidade começou a ficar muito boa. E muita gente que lá estava estudando, gostava da cidade e não queria ir embora. Não queria ir embora da cidade. E naquela altura, 8 estudantes, coincidentemente estudantes que eram nativos da cidade, resolveram fazer alguma coisa para não precisar ir embora de casa. Eles não tinham opção, ou eles iam ser funcionários públicos, que tu não tem vaga para todo cidadão, ou, como a gente brinca lá, iam ter que virar pescadores. Tá? E no caso deles, eles resolveram o seguinte: estavam estudando engenharia mecânica, nós queremos fazer qualquer coisa, empreender qualquer coisa, criar qualquer coisa para que a gente possa permanecer aqui. E desses 8 rapazes, surgiram 4 empresas que no primeiro ano faturaram aí em torno aí de 50 mil reais, somadas todas juntas. Com o passar do tempo, essa cidadezinha, né, praiana e tal, se transformou numa cidade de 500 mil habitantes, que hoje tem mais de 5 mil empresas de tecnologia, que faturam por ano mais de 12 bilhões de reais. Um lugar que não tinha nada, conseguiu, ao longo de 3 décadas, criar uma indústria que tem 5 mil empresas e fatura 12 bi de reais. Por que isso aconteceu, né? Para começar, pessoal, em primeiro lugar, esse senhor aqui que eu botei na tela, que eu chamo ele de um cara muito louco, muito visionário, ele conseguiu convencer um cara mais louco ainda a montar uma universidade, uma faculdade de engenharia em uma cidade que é proibido ter indústria, né? Então, ele primeiro conseguiu convencer um cara mais louco que ele a montar uma universidade em um lugar que não podia indústria, né? Então, ele tem um papel fundamental. E disso gerou todas essas coisas que eu falei para vocês. Tá? O que aconteceu, né? Florianópolis vinha crescendo num tamanho normal, de número de empresas, vinha se desenvolvendo normal. Mas chegou ali em 2016, 2015, simplesmente a coisa virou num foguete. Nós saímos ali em torno de 1.000 empresas e chegamos em 2020 em 5 mil empresas. Tá? E é sobre isso, pessoal, que eu quero falar aqui para vocês. Tá? Como é que se criou uma máquina de prosperidade lá naquela cidade? Como é que se criou uma máquina de criar empreendedores? Como é que se criou uma máquina principalmente de gerar prosperidade? No final do dia é prosperidade. Tá? Vocês podem ver ali, então, de 2015 a 2016, nós saímos ali de 1.000 e poucas empresas para 5 mil. Tá? É isso que nós vamos conversar. Antes da gente começar, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do conceito de inovação. Tá? E como ela pode gerar prosperidade para a nossa cidade. A gente tem uma visão muito errada, e isso eu ponho culpa em nós
da área de inovação, de que a inovação é só aquele menino, aquela menina que estão atrás do computador, que estão criando alguma coisa de tecnologia e etc. Isso está muito errado, pessoal, está muito errado. A inovação, ela está na rua, a inovação, ela está na rua. Ela está onde estão as pessoas, onde estão os problemas. O Steve Blank é um dos grandes estudiosos da área de inovação, é um professor de Berkeley, e ele fala: sai do prédio, tu quer inovar? Sai do prédio. Vai ver o que está acontecendo na rua, porque é lá que estão os problemas, e onde estão os problemas estão as soluções. Não é, se a gente acha que a inovação ela é criada num escritório, com ar-condicionado, né, e uma pessoa atrás do computador, nós estamos completamente errados. Tá? A inovação, pessoal, ela está em coisas que vocês nem imaginam. Ela está em coisas que vocês nem imaginam. E não necessariamente ela é uma inovação que precisa ter algo tecnológico. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro, isso aqui é uma estação de metrô, tá? É uma estação de metrô lá de Medellín. Medellín tinha um problema de violência gigante na década de 80, com o narcotráfico. E eles explodiam tudo. Qualquer coisa eles iam lá e explodiam. O que eles pensaram? Todos os narcotraficantes eram fiéis à Virgem Maria. Então, o que eles resolveram fazer? Vamos colocar uma imagem de Virgem Maria em cada uma das estações de metrô. Algumas com um vitral lindo quanto esse, outras com uma escultura. A partir do momento que eles colocaram isso aí, nunca mais ninguém fez nada em nenhuma estação. Porque eles eram devotos e ninguém mais mexeu lá. Isso é uma inovação, pessoal. Então, isso é uma inovação. Aqui eu trago outro caso. Em Florianópolis, em 2016, nenhuma pessoa podia abrir uma empresa no quarto do seu apartamento. O quarto do seu apartamento hoje é o que equivale à garagem da década de 70, onde foram criadas as grandes empresas de tecnologia, né? Apple, Microsoft, Google. E simplesmente não podia se criar uma empresa. As pessoas não podiam, né? Um jovem ou a pessoa que quisesse não podia abrir a sua empresa dentro de casa. E daí foi criada uma lei que, a partir daquele momento, as empresas podiam ser criadas dentro do quarto, que é super normal hoje em dia. É uma empresa que não tem risco, né? Não é uma indústria química, não é uma indústria que vai atrapalhar com a natureza, etc. Então, assim, isso ajudou muito para que as coisas se desenvolvessem. Então, vocês podem ver que a inovação, muitas vezes, ela não diz relação somente a coisas que a gente acha que é tecnológica. A inovação é resolver problemas. E os problemas estão aonde? Estão nas filas que a gente tem nas UPAs e nos hospitais, estão no transporte público, estão nos buracos que a gente tem na rua. E de que forma que nós vamos resolver isso, pessoal? Quem é que vocês acham que tem capacidade a trazer ideias para resolver isso? Uma pessoa que vive isso todo dia? Ou uma pessoa que nunca viveu isso e está lá sentada numa sala no ar-condicionado? Óbvio que é a pessoa que está vivendo isso. Ela está ali observando, ela vai poder dar dicas, ela vai poder falar o que ela acha que pode ser melhor, o que pode a gente fazer de forma diferente, que a gente pode fazer de forma mais rápida, mais humana. Então,
a gente tem que acabar com esse preconceito e achar que inovação é só palavra em inglês, é só não sei o quê. Não, a inovação são aqueles nossos problemas do nosso dia a dia na nossa cidade. Então, a gente tem que tomar muita atenção, tem que ter muita atenção para a gente não elitizar essa coisa da inovação. Porque a inovação, ela é compartilhamento, a inovação é colaboração entre as pessoas, a inovação é inclusão, é diversidade. Né? Se a gente não atua dessa forma, nós não conseguimos criar um ecossistema de inovação. Dando essa breve explicação, pessoal, do que é a inovação, né? Eu queria agora trazer aqui o que é realmente o verdadeiro segredo de criar um ecossistema de inovação. Um verdadeiro segredo de como que a gente monta essas estruturas que trazem prosperidade para os nossos municípios. É muito diferente que talvez muitos aqui pensassem. Tá? A inovação, pessoal, está aqui, ó, 70% a inovação está em como nós vamos mudar a forma que a gente pensa. Como nós vamos mudar a forma que a gente pensa. Né? Então, assim, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam a sua mente não vão mudar nada. Tá? Então, assim, a gente pode vir com um monte de metodologias, com formas ágeis de trabalhar, etc., novas formas de planejamento, mas no fundo, 70%, pessoal, é aqui, ó. É a forma como a gente pensa. É isso que a gente precisa mudar. Para a gente falar também de ecossistema, a gente precisa entender o que afinal de contas é um ecossistema. Quem de vocês aqui mora em casa? Ou, quem mora em casa? Levanta o braço. Quem mora em apartamento? Ó, tá meio a meio aí. O que é um ecossistema, na verdade, né? Um ecossistema é a mesma coisa que um ecossistema da natureza. Né? Então, ou de um ecossistema, por exemplo, da gente ter os temperinhos aqui na nossa casa. Né? O que tu tem que fazer para um temperinho nascer ali? Tu tem que ter terra boa, tu tem que molhar de vez em quando, tem que pegar sol. Então, um ecossistema, ele é uma coisa viva, aonde tu tem que estar sempre trabalhando para que aquilo ali floresça, para que aquilo ali cresça. E geralmente vai estar, às vezes vai estar faltando água, tu vai ter que colocar mais água, às vezes tu vai ter que botar um pouco mais de adubo na terra, porque a terra já não está boa, às vezes tu vai ter que botar um pouco mais no sol, e assim tu vai trabalhando as coisas do ecossistema. Então, a gente vai substituir a terra, o sol, a água, pelos atores, aquilo que nós chamamos dos atores do ecossistema. Que os atores funcionam, pessoal, em 4 hélices. A gente tem a hélice pública, a gente tem a academia, a gente tem o setor privado e a gente tem as instituições e os movimentos, que são importantíssimos. A combinação desses todos aqui, subdivididos em um pouco mais de complexidade, forma o que nós chamamos de ecossistema. Uma coisa que é importantíssima para um ecossistema dar certo, tá? É o que a gente chama da ocitocina aqui. As mulheres aqui, as senhoras que já tiveram filho, a ocitocina é o hormônio que quando uma mulher vai dar à luz, mesmo com aquela dor, com aquele sofrimento todo, sai aquela criança e ela ama aquela criança. É o hormônio do amor. Tem uma pesquisa que o Simon Sinek fez, que foi o seguinte. Tá?
Um amigo dele foi num drive-thru, numa lanchonete de drive-thru, do Starbucks. E esse cara, ele foi e disse para a moça que foi atender ele, falou o seguinte: tu vai lá, eu vou pagar um café para a senhora que está aqui no carro de trás, e tu vai dizer para ela que alguém ama ela, né, que está dando esse café, porque tem pessoas que amam ela. O que aconteceu com isso? Ele, quando ele foi lá e comprou o café para dar para essa mulher, ele ficou numa adrenalina, assim, ficou sentindo aquela coisa legal de estar ajudando uma pessoa, de estar dando uma coisa. Está fazendo uma colaboração sem esperar nada em troca. A mulher que recebeu também gostou um monte, né? Ficou toda assim. E a moça que estava atendendo, que pegou o pedido, também. Então, a ocitocina, pessoal, é o ato de tu fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Tá? Isso move o ecossistema, move o motivo de eu estar aqui, move o motivo de cada pessoa que se dedica a desenvolver um ambiente. Tu pode não ganhar algo na troca direta, mas tu vai ganhar muita coisa com isso. Tu vai ganhar muita coisa com isso. Tu vai estar ajudando o próximo, tu vai surpreender o próximo, tu vai estar fazendo uma coisa muito legal. E isso vai voltar para ti. Eu posso te falar com todas as letras que, de uma forma ou de outra, tu vai ser compensado pelo fato de tu ter colaborado com alguma pessoa, com alguma instituição, com algum amigo, sem esperar nada em troca. Uma coisa que é muito importante, pessoal, para a gente desenvolver isso nos nossos municípios, é sentar na mesma mesa. Tá? Se o prefeito ficar brigando com o Sebrae, se a universidade ficar não se entender com o prefeito, que não se entende com o pastor, que não se entende com o padre da região, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Uma das coisas que fez aquele salto que vocês viram lá, foi que em um determinado momento nós achamos o seguinte: pessoal, se a gente se unir, nós vamos ser muito mais fortes. Em vez da gente ficar fazendo coisinhas pingadas, um faz uma coisa aqui, outro faz uma coisa lá, se a gente se juntar e sentar na mesma coisa e deixar egos e vaidades de lado, a gente vai crescer. E vocês viram ali o resultado disso. Vocês viram o resultado disso que eu mostrei lá no início. Deixar ego de vaidade de lado. Vamos se concentrar nos 70% que a gente tem em comum. Vamos deixar os 30% de lado, que a gente não vai dar conta desses 70%. Então, nessa linha aí, a gente consegue alcançar resultados extraordinários. Tá? Outro ponto que é muito importante, pessoal, nos nossos municípios, a gente não pode... a gente tem que cuidar muito para não ter um pinheiro lá. O que é a característica de um pinheiro? Quando a gente tem um pinheiro, não nasce nada em volta. Às vezes esse pinheiro é uma universidade, às vezes esse pinheiro é uma entidade local, associação comercial ou industrial do lugar. Às vezes esse pinheiro é o Sebrae, às vezes esse pinheiro é... A gente tem que cuidar muito para que que cada lugar não tenha uma pessoa que se sobressaia. Porque quanto mais a gente fizer uma marca do município, quanto mais eventos nós fizermos, no sentido de que as pessoas, que as instituições todas coparticipem, mais a gente vai também crescer, pessoal. Mais nós vamos crescer. E isso vale, né? E nós temos um ditado lá que é muito bacana, que é o seguinte: quando a maré sobe para um, ela sobe para todos.
Escutem, quando a maré sobe para um, ela sobe para todos. Vamos imaginar que a gente tem um comércio. Esse comércio ele fez uma coisa inovadora, começou a ter mais cliente, começou a vir pessoas dos outros municípios para ir nesse comércio. O que vai acontecer? Essas pessoas elas vão entrar na loja do lado também. Essas pessoas vão almoçar, elas vão estacionar, elas vão consumir um sorvete, elas vão tomar um açaí. E tudo isso acaba, de uma forma ou de outra, beneficiando todos os demais. Eu sei que no início a gente tem assim, poxa, mas o cara está ali, né? Está indo bem, não sei o quê. Mas que bom. Um dia vai chegar até ti essa evolução, isso que ele está fazendo, né? Então, isso é muito importante. Quando a maré sobe para um, ela vai subir para todos. Tá? Isso aqui, pessoal, também é uma coisa muito, muito importante, tá? Muito importante. O poder do exemplo. É muito difícil, pessoal, que hoje um menino, uma menina, olhe assim e pense, já cheguem para vocês assim com 4 anos de idade e diz assim, pai, eu vou ser melhor que o Messi. Eu vou jogar bola melhor que o Messi. Nós, cidadãos normais, não temos essa capacidade de conseguir visualizar lá na frente, visualizar de uma coisa bem distante. Né? A maioria de nós não consegue pegar assim, por exemplo, vem um grande empresário aqui falar para a gente não consegue preparar na nossa cabeça como é que nós vamos, como é que ele chegou até lá e como eu posso fazer para chegar até lá. É muito difícil. É muito difícil. Agora, quando a gente pega e escuta uma pessoa que estudou com a gente, na mesma escola, que pegava a mesma condução para a gente para ir para o colégio, que morava no mesmo bairro, que era menos inteligente que a gente, e tu vê que ela conseguiu prosperar, que ela está num emprego legal, que ela está evoluindo a vida dela, que ela está montando uma empresa, que ela está conseguindo comprar um carro, um apartamento, uma casa. Aí, pessoal, tem uma coisa que a gente chama aqui que é a inveja, a inveja positiva. Daí sim, né, quando a gente vai num lugar e vê uma palestra, né, uma palestra de um cara que, era mais burro que eu no colégio e está prosperando, tu vê que, cara, se ele conseguiu, eu também posso, E daí tu vai para casa e aquela noite tu não consegue dormir direito porque tu começa a te mexer, tu começa a tirar tua bunda da cadeira e correr atrás dos teus sonhos, porque tu viu que é possível. Tu viu que tinha outra pessoa que tinha menos capacidade que tu, e essa pessoa começou a prosperar. Tá? Então a gente usa muito no desenvolvimento das cidades essa questão da poder do exemplo e inveja positiva. E isso, pessoal, não é uma coisa que vem isso aí é do mundo inteiro. Então não é só nós aqui brasileiros que temos. Então é o que nós chamamos lá de chopp, salgadinho e conversa. Essa é uma receita barata, fazer com que as pessoas se mexam. Porque quando tu põe num lugar, não precisa ser esse palco lindo aqui, essa sala maravilhosa aqui, mas pode ser um palquinho com um microfone, chopp, salgadinho, e depois de uma palestra de uma pessoa que está prosperando, tu põe esse ambiente para as pessoas conversar, isso é uma baita remédio para tirar as pessoas da zona de conforto, de mostrar que elas podem trabalhar, que elas podem fazer coisas diferentes, que elas têm capacidade.
Isso é muito importante, pessoal. Todo cidadão, independente do estado que ele está, independente da cidade que ele está, ele tem as suas qualidades, ele tem a sua capacidade. E tu jogando com isso, com o poder do exemplo e a inveja positiva, através de, por exemplo, eventos como aquele ali, chopp, salgadinho e conversa, tu consegue mudar uma realidade. Tá? Isso, pessoal, como eu falei, não é só nosso, tá? Aqui eu trouxe uma foto de um discurso famosíssimo do JFK, do Kennedy, e esse discurso mudou toda a inovação dos Estados Unidos na década de 60. Tá? O que estava acontecendo naquela época? Tá? Esse discurso foi em 1962. O que estava acontecendo naquela época? A Rússia tinha mandado uma nave para o espaço. A Rússia tinha mandado um foguete para o espaço. Os americanos ficaram com aquela inveja, né, gigante, que eles conseguiram mandar uma nave para o espaço. E o Kennedy foi lá em 62 e fez um discurso inflamado lá no Texas, falando: nós vamos mandar um homem para a Lua. Nós vamos mandar um homem para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Nós vamos mandar ele numa nave que vai ter não sei quantas toneladas, que vai a temperatura de não sei quantos graus, e nós vamos chegar e vamos pousar lá, e depois vamos vir embora. Então ele fez esse discurso em 62, e o que esse discurso ele foi importante? E vamos fazer um paralelo com as nossas cidades aqui. Ele foi importante porque ele deu um propósito. Ele moveu as pessoas para uma coisa. Ele trouxe todo o país junto com o objetivo daquilo ali. E nos mais diversas iniciativas, né? Então, vamos imaginar, olha, nós vamos acabar em uma década com a questão da falta d'água, ou nós vamos resolver o saneamento, ou nós vamos tornar a nossa cidade uma cidade de energia verde, ou o que for. Só que quando a gente começa a pensar em conjunto, pensar com um plano de futuro, com um sonho de futuro, um sonho que extrapola a gente, que vai para os nossos filhos, vai para os nossos netos, tudo começa a conspirar a favor. Então a pessoa que vai fazer um comércio, ela já vai pensar na questão da energia. Todo mundo que vai fazer vai colocar um pouquinho, talvez, para melhorar o saneamento. E assim por diante, pessoal. É uma coisa impressionante. E aqui, né, depois desse discurso de 62, ele não tinha nada. Todo o país começou a fazer uma série de coisas para isso acontecer. Tá? E aqui nós vamos passar um vídeo para vocês verem o momento que isso aconteceu. E isso foi importantíssimo para aquele país que hoje a gente sabe que é o país mais inovador do mundo, para os Estados Unidos. Eu vou pedir para o pessoal passar o vídeo agora para a gente escutar. É 2, 3 minutinhos. 1, 0, all engine running.
some kind of different ride. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Então, né, pessoal, olha que loucura, né? Eu acho que tá bom, está mais que suficiente. Que loucura, né? Quando a gente se mobiliza e a gente consegue trazer toda a sociedade, todo o pessoal que participa da nossa cidade para poder colaborar, pensando em um propósito, a gente move montanhas, pessoal. Nós movemos montanhas. E esse talvez seja o exemplo mais significativo que se tenha em termos de inovação no mundo. Vamos passar para o próximo slide agora, só vamos trocar. Aqui é uma outra coisa importantíssima. Tá? Em 2015, pessoal, eu tive a oportunidade de ir conhecer a Coreia do Sul. E eu fui visitar lá vários lugares, eu fui no Sebrae de lá, fui na Federação das Indústrias, fui nas incubadoras, e vários lugares. E chegou no segundo dia, eu estava com um colega meu e eu cheguei e falei para ele: ô Gabriel, acho que o pessoal está nos enganando aqui. Porque todo lugar que nós íamos, eles tinham o mesmo discurso, eles sabiam para onde estava indo. Parecia que era decorado, pessoal. Parecia que era decorado. O que aconteceu, né? Naquela época eles falavam, isso faz o quê? Menos de 7, 8 anos, eles falavam: nós queremos se tornar um país da economia criativa, né? Porque lá eles têm os carros, têm as televisões, têm os celulares, né? Hyundai, LG, Samsung, mas eles queriam se tornar o país da economia criativa. E tudo se moveu para isso. Tudo se moveu para isso acontecer. Hoje, pessoal, o que acontece? Olha lá. Hoje, esses caras influenciam o mundo inteiro. Quem foi que tocou o conjunto que tocou na abertura da Copa do Mundo? Os coreanos. Quem que hoje, o pessoal hoje não consome mais novela brasileira. Eles consomem o quê? Filmes e novelas coreanos. E isso, pessoal, a criançada, a juventude se veste que nem coreano. Então, isso é um poder que se chama soft power. É o poder de influenciar pessoas, né? E eles conseguiram chegar nesse ponto. Também tem uma série de problemas, né, como qualquer país e tal, mas eles conseguiram criar uma coisa na qual hoje os jovens escutam a música coreana, veem filmes coreanos, veem as séries coreanas. E foi pelo trabalho conjunto de todo mundo. O que eu acabo trabalhando, pessoal? Eu acabo fazendo, né, trabalhando muito hoje com uma jornada para uma cidade inovadora, né, de como transformar uma cidade em uma cidade que possa prosperar. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Trouxe, por exemplo, um pacto de inovação que foi feito na cidade de Rio Grande, onde as pessoas estavam, né, já desmotivadas, não viam questão de futuro, e nós começamos lá a usar uma metodologia para extrair o que tem de melhor dessas pessoas, o que eles pensam do futuro, o que eles querem deixar para os seus filhos e netos. A gente fez também um trabalho muito forte em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, né, onde lá eles querem transformar aquela cidade num polo de economia sustentável para frente, né? Então isso é muito importante. E disso aí, pessoal, né, é uma trilha de inovação que acaba
tendo 10 capítulos, a gente trabalha essa questão de mudar a mentalidade do cidadão, mudar a mentalidade da população, e que ela venha junto construir o futuro da cidade para frente. E eu digo para vocês, pessoal, isso é possível, tá? É possível. Basta nós sabermos extrair os talentos das pessoas locais. Então, essa aqui é a jornada, ela contém 10 passos, tá? E aqui, pessoal, foi um livro que eu escrevi. Esse livro, acabamos. Esse livro, né, ele foi totalmente doado para a formação de meninas na área de tecnologia, e ele conta um pouco dessa história de como tu transformar uma cidade, como tu criar um ecossistema de inovação em 32 vetores. Tá? Então, isso aqui tem na Amazon, tem na Americanas, tem em todas as livrarias virtuais aí. E é isso, pessoal. O futuro é todos juntos. Esse é o nosso caminho. Muito obrigado.